Estou aqui ainda, tá? Falando mais um pouco sobre raízes. Só que antes eu falei daquelas raízes que são as raízes fáceis, que a gente sabe de cabeça. Tipo, raiz quadrada de 36, 6. Raiz quadrada de 25, 5. Agora, quando chega aqui, raiz quadrada de 576, a gente quer arrancar os cabelos, né? Calma, calma, porque assim, ó, matemática tudo tem uma regra, tem um método. E o que a gente vai fazer agora é justamente relembrar qual é o método que a gente usa para calcular qualquer tipo de raiz. A gente tem que primeiro lembrar de números primos, que são aqueles números que são dividíveis ou por um ou por eles mesmos, tá? Então eu vou colocar aqui no cantinho uma colinha para nós, os primos. Então a gente vai ter o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, e vamos parar por aí, né? Os primos eles são infinitos. E eu quero também registrar que o único número primo que é par é 2. Certo? Então, qual vai ser o nosso procedimento? Nós faremos a decomposição em fatores primos. Ou seja, nós pegaremos o 576 e a gente vai dividindo ele até chegar em 1. Vamos lá, então. A gente consegue dividir primeiro por 2, né? Porque esse número aqui ele é par, então dá para dividir por 2. Certo? E 576 por 2 vai dar 288. A gente consegue dividir por 2 mais uma vez, certo? Vai dar 288 por 2, 144. A gente ainda consegue dividir por 2, né? Porque isso aqui também é um número par. Então isso vai dar 72. A gente consegue dividir por 2 mais uma vez. Nós vamos chegar em 36. Que continua sendo par, então vai dar para dividir por 2. Vai dar 18, que continua par. Vai dar por 2 mais uma vez, então vai dar 9. E agora acabou a brincadeira com 2, né? A gente tem que partir para o próximo primo, que seria o 3. Então, 9 a gente consegue dividir por 3. E aí vai dar 3. E 3 a gente consegue dividir por ele mesmo, obviamente. E aí vai dar 1. Ok, encerramos a divisão. Como é que faz o cálculo agora da raiz? É bem simples. Como essa raiz é uma raiz quadrada, tá? Vamos pensar o seguinte. Vamos agrupar os fatores, que são estes números aqui, de 2 em 2. E agora, de cada um dos fatores, a gente pega um representante. Tá? Então, eu vou pegar um 2 aqui, o outro 2 e o 3. Beleza. Agora eu pego e multiplico esses representantes. Tá? Isso que eu estou falando com vocês é uma regra prática, tá? Uma regra mais simplificada. Então, a gente vai ter 2 vezes 2 que vai dar 4, 4 vezes 2 que vai dar 8, e 8 vezes 2 que vai dar... Perdão, 8 vezes 3 que vai dar 24, né? Então, a gente chega que a raiz quadrada de 576 é 24. Novamente com vocês, veja que aqui tudo é mágica, né? O quadro apaga, daqui a pouco aparece escrito... Coisas da tecnologia, certo? Então agora a gente tem aqui, ó, a raiz cúbica de 216, tá? A ideia é a mesma, certo? Então a gente vai pegar o 216 e vamos fazer a decomposição em fatores primos. Vamos lá então. 216 a gente consegue dividir por 2, porque ele é um número par, tá? Isso vai dar então 108. 108 eu consigo dividir por 2 novamente, né? Também é par, vai me dar 54. 54 eu consigo dividir por 2 mais uma vez, vai dar 27. E agora já fiquei embretado, né? 27 não é mais um número par, então, portanto não dá mais por 2. A gente tem que partir para o próximo primo, que é o 3. 27 por 3, 9. 9 por 3, 3. E 3 por 3, 1. Chegamos em 1, beleza. Só que tem um detalhe. Agora a gente está falando de raiz cúbica. Então, esses representantes que eu falei antes, a gente vai pegar agora de 3 em 3. Tá? Pego esses 3, 2 e pego esses 3, 3. E de cada um desses grupos eu pego um representante. Então, eu pego um 2 e pego um 3. E agora eu multiplico. 2 vezes 3 vai ser 6. Portanto, a raiz cúbica de 216 é 6. Falou? Seguindo, pessoal, número grandão agora, né? Raiz quadrada de 1024. Nada de pânico, a regra continua a mesma. A gente vai fazer a decomposição em fatores primos. Vamos lá, então.
1024 é um número par, dá para dividir por 2, então vai dar 512. Que também é um número par, então dá para dividir por 2 novamente. Vai dar 256. Que também é um número par, dá para dividir por 2 mais uma vez. Então vai dar 128. Dividindo por 2 mais uma vez vai dar 64. Por 2 ainda 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2... Agora esse quadro miserável não ajuda, né? 4 por 2, 2. E 2 por 2, 1. Agora fechou. Vamos dar uma olhada aqui. É raiz quadrada, né? Então a gente junta os fatores de 2 em 2. Estes dois, estes outros aqui, estes outros aqui, estes outros aqui e este com aquele lá. Tá? A gente tem então aqui, ó, quantos grupos? Vamos ver. Aqui a gente vai ter um grupo, então pega um 2. Aqui um outro grupo, pega o outro 2. Aqui um outro grupo, pega o outro 2. Aqui o outro grupo, pega o outro 2. E com esse grupo aqui, pega um outro 2. Certo? E a gente faz agora. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes 2 vai dar 8. 8 vezes 2 vai dar 16. E 16 vezes 2 vai dar 32. Portanto, a raiz quadrada de 1024 é 32. Tá? Essa regra, essa decomposição em fatores primos, ela dá certo sempre. Certo? O único cuidado que a gente tem que ter é o seguinte. Se eu tenho uma raiz quadrada, né, de cada 2 fatores eu pego 1. Se eu tenho uma raiz cúbica, de cada 3 fatores eu pego 1. Se eu tenho uma raiz quarta, de cada 4 fatores eu pego 1. E assim vai indo. Tá? Mas é uma regra que é infalível, dá certo sempre. Certo? Até para os númerozinhos pequenos, né? Pode fazer tranquilo que vai dar tudo jóia. Isso aí. Vamos lá, pessoal. Expoente negativo, tá? A gente já viu isso aqui lá no 7º ano. Enfim, a gente tem que relembrar também mais um pouquinho, certo? Aquilo que eu sempre digo. Este sinal de menos do expoente, ele é uma ordem para fazer a inversão da base. Feito isso, o expoente se torna positivo e faz o cálculo da potência normalmente. Então, olhando para cá, a gente vê que essa base é 5. Na verdade, né, a gente sabe que qualquer número que é inteiro pode ser escrito na forma de fração com o denominador 1. Então, tem 1 ali embaixo do 5 que não aparece. Então, reescrevendo essa base invertida, ela fica assim, ó. Ela vai ficar 1/5. Tá? E todo número que não tem nada embaixo, quando tu inverte, o 1 passa a ser o numerador. Tá? Só que tem um detalhe, tem que colocar entre parênteses. Porque se eu não coloco entre parênteses, este 2 aqui, ele vai ser potência somente do... Vai ser expoente somente do numerador. Agora a gente faz, a gente inverteu a base, a gente faz. 1 elevado ao quadrado, que vai dar 1, e 5 ao quadrado, que vai dar 25. E acabou. Tá? Aqui é a mesma coisa, ó, 2 elevado na menos 3. Então a gente inverte a base, né? Vai ficar 1/2, que é o inverso 2. E aí o expoente passa a ser positivo, né? Agora a gente faz o cálculo. 1 elevado ao cubo vai dar 1 e 2 elevado ao cubo vai dar 8. Belezinha. Agora aqui já é uma fração, mas é tranquilo, né? Uma fração que tem numerador 2 e denominador 5, então a gente vai inverter. Certo? A nova fração vai passar a ter numerador 5 e denominador 2. E o expoente agora ficou positivo, né? Porque, como eu disse, o sinal de menos do expoente é só para inverter a base. Depois que tu faz isso, o expoente fica positivo. A gente vai ter agora, então, 5 elevado ao quadrado, que vai dar 25. E 2 elevado ao quadrado, que vai dar 4. E acabou a brincadeira. E tem esse último aqui, que é um pouquinho mais perigoso. Tá? Por quê? Porque a base é negativa. E aí vai ter que entrar a regra de sinais da potenciação. É perigoso, mas não é impossível. Primeira coisa, invertendo a base. Então a base, aqui ela é menos 3/4. Então ela vai ser menos 4/3. Feita a inversão da base, o meu expoente fica positivo. Então agora eu tenho menos 4/3 elevado ao quadrado. Beleza, a gente faz então. Né? 4 ao quadrado, 16.
E 3 ao quadrado, 9. E aí tem o detalhe do expoente, né? Como o expoente é um número par, o resultado, né, a potência fica positiva. Então a gente pode colocar esse mais ali ou pode deixar sem o sinal, tanto faz. Certo? Pessoal, expoente fracionário, tá? Foi uma das últimas coisas que a gente viu, né? Não é nada impossível também, é bem tranquilo, é só seguir a regra que vai dar tudo certo. Tá bom? Então assim, ó, o que acontece? Sempre que nós tivermos uma potenciação, né, que envolve expoente fracionário, essa potenciação ela vai ser transformada numa radiciação, tá? Seguindo alguns passos simples. Então, o que vai acontecer? A base da minha potência, né, e eu tenho aqui, ó, 16 elevado a 1/2, a base da minha potência, ela vai ser o radicando da minha radiciação. Tá? Então, coloquei dentro da raiz o 16, que era a base, certo? O numerador da fração, que é o expoente, vai passar a ser expoente do radicando, certo? E o denominador da fração, né, que é o expoente, vai passar a ser índice da raiz. Obviamente que a gente sabe que esse 2 aqui, que é o índice, não é escrito, e este 1, que é o expoente, também não é escrito. Então, a forma correta, né, de escrita dessa radiciação aqui é somente isso, né? E aí, a gente tem raiz quadrada de 16, que a gente sabe tranquilamente que o resultado é 4. Acabou. Tá? Aqui, essa outra é um pouquinho mais trabalhosa, mas também nada de desespero. A gente tem aqui, ó, 4 elevado na 3/2, certo? Então, o 4, que é a base desta potência, vai ser o radicando da minha raiz. Então, vamos escrever a raiz. Ali o 4, radicando, né, ali dentro. Beleza. O 2, que é o denominador desta fração aqui, que é o meu expoente, vai ser o índice da raiz, então não aparece, tá? E o 3, que é o numerador, vai ser o expoente do radicando. Então, o que a gente tem aqui, na verdade, é raiz quadrada de 4 elevado ao cubo. E a gente pode calcular 4 ao cubo, né? Que é 4 vezes 4, 16, vezes 4 mais uma vez, 64. Então, percebam que a gente chegou em raiz quadrada de 64. E sabemos que isso vai dar 8. E a última aqui, a gente tem o seguinte, 8 elevado na 2/3, né? Bom, 8 é a minha base dessa potência, então o 8 vai ser o radicando da minha raiz. O 2, tá? Que é o numerador desta fração, vai ser o expoente do radicando. E o 3, que é o denominador, vai ser o índice da raiz. Percebam agora que a gente tem o seguinte, raiz cúbica de 8 ao quadrado. Reescrevendo isso, né, para dar uma melhorada, que está muito feio assim, a gente vai ter então raiz cúbica de 64. Tá? E aí a gente para e pensa, qual é o número que a gente multiplica ele por ele mesmo, né, 3 vezes, que dá 64. Se a gente não quiser parar e pensar nessa lógica, pode fazer a decomposição em fatores primos também. Tá? É um outro caminho. Mas isso aqui vai dar, na verdade, 4, porque 4 vezes 4 é 16, vezes 4 mais uma vez, 64. É isso aí.